Samuel não é primeiro livro de Samuel. Primeiro A é quando é carta, amém? Aqui é livro. Capítulo 16, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor olha para o coração, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo. O mais novo está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa para comer até que ele venha. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel voltou para Ramá. Amém. Põe a mão no seu coração. Pai, que bom estarmos aqui, neste que não é outro lugar senão a tua casa. Fala conosco. Este é um momento tão especial, Senhor. É o momento de ouvir a tua palavra. E que o Senhor me use para abençoar estas centenas de pessoas que estão no templo e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Faz do teu servo um canal de bênçãos. E tudo que é oposição, tudo aquilo que tenta dispersar a mente, os pensamentos, levar essa mente a vaguear, buscar outras coisas que não seja ouvir a palavra, queira tirar a atenção, desfocar a atenção da palavra, tudo isso seja repreendido e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Todos digam amém. Meus amados, podem sentar-se, por favor. Abra o seu coração. Irmãos, olha para mim aqui. Já aconteceu com você de estar lendo a Bíblia e de repente você perceber que o teu pensamento está lá em outro lugar, você não está nem acompanhando a leitura? Já aconteceu de você estar orando e na oração seus pensamentos vão para outros lugares, você fica ali repetindo a mesma coisa mecanicamente?
aqui na igreja é possível você estar aqui e não ouvir a palavra. Por isso nós temos que brigar contra todo vagueamento, contra todo pensamento que tire o nosso foco. E abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. E eu preciso ouvir a tua palavra. Amém, irmãos? Talvez você não se lembre de todas as mensagens ali. Talvez não, você não se lembre, eu não me lembro. Mas cada mensagem que a gente ouve é como um alimento que nós fazemos em casa, alimentação. Eu não me lembro do que eu comi domingo passado. Eu não me lembro. Eu não me lembro do que eu almocei segunda-feira passada. Difícil lembrar. Mas uma coisa eu garanto, fez bem para mim e me sustentou. Assim é a palavra de Deus. Faz bem para a nossa alma e nos sustenta e alimenta a nossa fé. Amém, queridos? Por isso, absorva o máximo que você puder, em nome de Jesus. Nossa mensagem hoje é: onde nasce um campeão? Meus amados, o texto que nós acabamos de ler fala da escolha de um rei. A escolha do futuro rei de Israel, aquele que iria suceder o rei Saul. Quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir, segundo a orientação que Deus lhe havia dado, para ungir um dos filhos de Jessé, a Bíblia diz que se apresenta Eliabe, né? Jessé apresenta o filho mais velho, o primogênito. Jessé apresenta Eliabe, cara alto, forte, bonito, né? E quando Samuel, o profeta, viu Eliabe, a Bíblia diz que ele até fez menção de ungí-lo. Mas Deus falou para o profeta: eita, não é esse não. Amém? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura. Você está vendo por fora. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Deus, porém, olha para o coração. Então preste atenção, irmãos. Apresenta-se o segundo filho, Abinadab. E aí, Deus fala ao profeta: não é este. Vem o terceiro, Samá. E Deus fala para o profeta: este também não é escolhido. Vem o quarto filho, o quinto, o sexto, o sétimo. E não é nenhum. E o profeta fala para o Jessé: escuta, você só tem esses filhos. E ele dizia: eu tenho o caçula. Onde está o caçula? Ele está no pasto, cuidando das ovelhas. Meus amados, quem era Davi? Davi estava fazendo o papel de um escravo. Na escala de sucessão patriarcal, Davi não tinha a mínima chance de ser escolhido, porque ele não era o primogênito. O primogênito era Eliabe. O primogênito receberia a herança em dobro, teria o direito patriarcal. E, irmãos,
haviam vários privilégios para o mais velho. Vamos supor que o mais velho Eliabe morresse ou acontecesse alguma coisa que ele não pudesse se tornar o patriarca da família. Imagine, irmãos, até chegar no último. E Davi era esquecido. Davi estava fazendo o trabalho de um escravo. Por quê? Porque as famílias que tinham posses compravam um escravo. E esses escravos faziam os trabalhos mais pesados. Inclusive cuidar de ovelhas lá no pasto. Como a família de Jessé não tinha posses, bom, vamos mandar o caçula, vamos mandar esse menino, né? O último filho, irmãos, o 8º filho, né? Qual a chance que Davi teria de ser alguém entre os seus? Olha aqui, irmãos, quero dizer para você uma frase que me chamou bastante atenção e eu quero compartilhar com você. Um homem bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, é aquela que consegue construir uma base firme, um alicerce, com os tijolos que os outros lançam contra ele. Você já viu a expressão do limão, que te atirarem, faça uma limonada. Amém? Então, das pedras, dos tijolos que jogarem contra você, aproveite para construir uma base, porque você vai edificar algo tremendo sobre essa base, se você manter-se ou mantiver-se íntegro na presença de Deus. Olha aqui, irmãos, não existe uma grande pessoa que não tenha enfrentado um grande desafio. Ninguém que é grande, que realmente é grande, chegou lá sem ter enfrentado um desafio proporcional. Uma pessoa que chega a ser médico, ele teve que ralar bastante, fazer medicina, residência. Uma pessoa que quer ser advogado ou que é advogado e bem-sucedido, ralou bastante na faculdade, leu muito, continua lendo muito. Um engenheiro bem-sucedido também paga o preço. Um professor bem-sucedido, né, Vanessa, tem que pagar um preço. Qualquer pessoa que queira ser bem-sucedido, ele paga um preço. Não existe ninguém grande que não tenha enfrentado um desafio grande, proporcional à sua conquista. Guarde isso no seu coração. Se você não está disposto a enfrentar os desafios, pode ter certeza, você não chegará onde você deseja chegar. E Davi, irmãos, este homem, este jovem ainda, este menino, o 8º filho de uma família pobre, numa pequena cidade chamada Belém. O próprio profeta Miqueias se refere a Belém como uma cidade pequena. Pequena demais entre as milhares de Judá. Ele fala isso lá em Miqueias 5, verso 2, se não me falha a memória. Mas ouça bem, família pobre, cidade pequena, esse menino era desconhecido, ninguém conhecia quem era Davi, desprezado por seus irmãos,
Quem lê o contexto da história sabe que realmente ele era desprezado pelos seus irmãos. Ele foi ignorado pelo seu pai. Este menino que se tornou um mero pastor, de poucas ovelhas inclusive, desprezado, se tornou, irmãos, o autor de uma das maiores conquistas que nós já podemos imaginar. Quem é, na nossa sociedade, em tempos remotos, nos dias atuais, em todas as épocas, quem é de nós, quem é a pessoa que nunca tenha ouvido a expressão quando há um embate entre um pouco provável e uma pessoa mais experiente, entre uma pessoa sem poder aquisitivo com uma pessoa mais bem-sucedida, entre uma pessoa que tem poucos estudos, poucos recursos, pouco conhecimento, com uma pessoa muito mais culta? Quem é que nunca ouviu a expressão é como se fosse Davi e Golias? Porque Golias era grande. Era um homem com aproximadamente 3 metros de altura. Quase isso. Davi ainda era um menino. Davi não tinha experiência de guerra. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que Deus tinha colocado o olho sobre Davi. Passa os 7 filhos e Deus fala para Samuel: não é este. Vem o outro: não é este, não é este, não é este. O 7º: não é este. E quando Jessé manda buscar Davi lá no pasto, e quando Davi entra, diz a Bíblia que Deus fala no coração do profeta: é este, levante-se e unja-o. Amém, queridos? Olha que coisa linda. Mas, irmãos, Davi é conhecido por causa de Golias. Quero lembrar você que se não fosse Golias, ninguém saberia quem era Davi. Ninguém saberia quem era Ana se não existisse Penina. Moisés não seria tão lembrado se não tivesse Mar Vermelho. Ouça bem, talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande, uma adversidade muito grande, um desafio muito grande. Mas eu quero que você entenda que o teu problema, você pode olhar para ele como algo muito grande, intransponível, ou você pode olhar para Deus e dizer: quem é você, Mar Vermelho? Quem é você, Golias? Quem é você, Penina? Olha para o seu problema como a oportunidade de viver um grande milagre. Davi, irmãos, não se tornou um campeão. Onde nasce um campeão? Davi não nasceu como campeão no momento em que ele derrubou o gigante. Davi não nasceu como campeão, como vencedor. Quando as mulheres do reino de Saul cantavam: Saul matou milhares, 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. E a Bíblia diz que as mulheres cantavam e dançavam.
depois que Davi havia enfrentado e vencido o gigante. Mas o campeão Davi não nasceu nesse momento, quando derrubou Golias, quando as mulheres cantavam para ele. O campeão Davi não nasceu quando 200 filisteus foram vencidos por ele e sua tropa. Quando ele foi desafiado por Saul para matar 100 filisteus e trazer seus prepúcios, ele foi e matou 200 e trouxe todos os prepúcios dos filisteus e jogou na frente do rei Saul. Mas o campeão Davi não nasceu ali. Onde nasce um campeão? Onde nasce um vencedor? Até a batalha contra Golias, só Deus e o profeta Samuel e a família de Davi o conhecia. Ninguém sabia quem era Davi. Suas vitórias ou conquistas começaram, sabe quando ele começou a se tornar um campeão? Sabe quando ele se tornou o grande Davi? Não foi no momento das batalhas que ele venceu em público. Não! Ele se tornou o grande Davi, o grande campeão, quando ele aceitou, guarde essa palavra, ele aceitou ser treinado por Deus em secreto. Amém? Ele aceitou ser treinado por Deus em secreto. Ah, meu irmão, lá no pasto, longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe dos reconhecimentos humanos, ali Davi desenvolveu um relacionamento com Deus admirável. Ali, irmãos, no pasto, Davi manteve a sua integridade, a sua lealdade. Lá no pasto, Davi orava. Lá no pasto, Davi cantava. Lá no pasto, Davi tocava a harpa. Lá no pasto, Davi compunha hinos, músicas, salmos. Por exemplo, o Salmo 23, tão conhecido entre nós. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha só, irmãos, lá no pasto, longe dos olhos de uma plateia, só tinha Deus na plateia, irmãos. Não tinha ninguém lá para aplaudir o Davi, quando ele orava, quando ele cantava, quando ele tocava. Não tinha ninguém para falar: ei, Davi, você é o cara. Olha para mim aqui, irmãos. Eu disse de manhã aqui, é legal tocar aqui, né, irmãos? Sentar, tocar, amém? É legal sentar aqui e tocar. É legal, irmãos, pegar o microfone e cantar. Mas olha, Davi fazia isso sem plateia. Legal mesmo, irmãos. Isso aqui é muito importante, é necessário, inclusive. Mas gostoso mesmo é quando você está sozinho e você sabe tocar violão, e você pega seu violãozinho e começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha aqui, irmãos. Quando não tem ninguém te vendo. Pastor, eu não sei tocar. Mas você sabe cantar. Sabe ou não sabe? Ah, pastor, eu sou muito desafinado. Irmãos, talvez você seja como eu. Amém? Sabe como é que funciona aqui, irmãos? Os músicos têm que entrar no meu tom. Amém? Eu não entro no tom dos músicos, né? Eu começo a cantar e eles correm atrás. O nosso pessoal aqui é top. Amém? Mas eu não sou bom para tocar, eu não sou bom para cantar. Mas olha aqui, irmãos. Quando você está sozinho, e você e Deus, você começa a cantar. Nós estávamos esses dias, tiramos 3 dias para descansar, a pastora e eu. E nós estávamos num apartamento, né, pastora? E no apartamento da frente, escutei alguém cantando desafinado. Falei, nossa, esse é pior que eu. Mas ele estava adorando a Deus. Amém? Eu não vi a cara dele, mas Deus viu. Olha aqui para mim. Quando o seu louvor sai daqui, ó, sai do coração. Irmãos, os anjos lá no céu ficam assim, ó. Uau! Amém? Uau! Um chama o outro, vem cá, escuta. Ó, que legal. Está adorando. Está adorando. Quando você acaba de cantar, eu acredito que os anjos começam a dizer assim lá no céu. Mais um. Os anjos já pediram bis para você quando você está sozinho. Isso é muito sério, irmãos. Amém? O Davi estava no pasto, irmãos. Não tinha holofote, não tinha plateia, não tinha aplauso. Mas ele cantava, ele orava, ele tocava, ele compunha. E depois da unção, irmãos, depois que Samuel ungiu, olha que interessante, queridos. Davi não foi direto para o trono reinar. Depois da unção, Davi voltou para o pasto. E por que ele voltou para o pasto? Porque embora ele tivesse recebido unção para ser rei, ele ainda não estava preparado. E Deus o levou para o pasto para treiná-lo. Olha para mim. Não desista do que Deus tem para você. Eu faço, ninguém se importa. Ninguém dá atenção para o que eu faço. Parece que o que eu faço não tem valor. Às vezes no trabalho. Um dia uma moça falou para mim, pastor, eu vou sair do emprego. Eu falei, por quê? Porque eu entrei lá para ser caixa, naquela loja, uma loja boa na cidade. Entrei para ser caixa, mas já me mandaram limpar banheiro, já me mandaram repor mercadoria, já me mandaram atender vendedor, eu estou fazendo de tudo lá, pastor, não aguento mais. Eu falei, você quer sair? Pastor, não foi para isso que eu entrei lá. Eu falei, então larga de ser tonta. Se você sabe fazer tudo, a hora que precisar de uma gerente, quem é que eles vão convidar? Quem sabe tudo. Você está sendo treinada. Querido, aceite ser treinado por Deus para a sua vitória.
Sabe? Olha que interessante, irmãos. Davi recebeu unção, mas ele não foi direto para o trono reinar. Não, Davi voltou para o pasto. E a prova que ele voltou para o pasto, lá na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 19, diz assim: Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Ele ainda estava com as ovelhas. Preste atenção. Não desanime. Se Deus prometeu alguma coisa para você, como fez com Davi, vai acontecer. O silêncio, as provas, é treinamento. Deus está te treinando. Deus estava treinando Davi. Sabe por que ele levou Davi para o pasto de novo? Para treinar o Davi. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 34 em diante, a Bíblia diz que Davi foi numa missão para a guerra. Qual era a missão? Levar comida para os seus irmãos e levar alguma coisa especial para o comandante. Diz a Escritura Sagrada que Davi chega ali, ele não foi com a missão de enfrentar Golias. Preste atenção, quem mandou Davi foi Jessé. Davi não sabia que estava mandando Davi. Aliás, Jessé não sabia que estava mandando Davi para viver a maior experiência da vida dele, ou uma das maiores experiências. Assim como os irmãos de José não sabiam que estava mandando José para o Egito para fazer dele um governador. Sabe quando alguém pensa que está prejudicando você, mas você está no centro da vontade de Deus, honrando Deus, sendo leal a Deus, sendo fiel a Deus, pode ter certeza, eles estão te enviando para o lugar aonde Deus quer te colocar. Me humilharam lá no serviço, me rebaixaram de função. Querido, presta atenção, Deus está te treinando, você está sendo treinado para aquilo que Deus prometeu que iria fazer na sua vida. Deus tinha o trono para Davi, mas Davi precisava ser treinado. E a Bíblia diz que o treino não foi moleza não, irmãos. Treino fácil, batalha dura. Treino duro, batalha fácil. Amém? Diga amém. Olha o treinamento, irmãos. Foi fácil não, certo? O treinamento foi na intensidade da força que Davi precisava ter. O treinamento foi na intensidade da experiência que ele iria ter. O treinamento foi na intensidade do desafio que ele iria enfrentar. O treinamento foi na intensidade, na proporção daquilo que ele iria viver. Não reclame quando você está sendo treinado. E ele chega diante do rei Saul, porque ele viu o gigante Golias desafiando o exército de Israel. 40 dias, de manhã e à tarde. Tem homem aí para lutar comigo? Manda o campeão de vocês lutar comigo. Se me vencer, nós os filisteus seremos vossos escravos. Mas se eu vencer o seu campeão, então vocês serão nossos escravos. Irmãos, o Golias tinha autoconfiança. Tem gente que tem autoconfiança. Tem gente que confia em Deus. Amém? Amém? Certo? E aí, irmãos,
Quando o Davi chega e se depara com aquela situação, o exército de Israel, o seu povo sendo humilhado, ele olha e fala assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? E ele se propõe a lutar, a enfrentar o Golias. Aí levam-o para o rei Saul. O rei Saul tenta desestimulá-lo: você não tem experiência. O Golias é um cara experiente, é um soldado grande, experiente. Olha para mim aqui, olha o treinamento, irmãos. Olha o treinamento, olha o resultado do treinamento. Davi olha para o rei e fala assim: majestade, eu pastoreava as ovelhas do meu pai. Ouça bem. Veio um urso, pegou uma das ovelhas, eu corri atrás com o meu bordão de pastor, com o meu cajado de pastor, e eu lutei com aquele urso, e eu livrei a ovelha, e eu matei o urso. Veio um leão e abocanhou uma ovelha. Olha aí. Sabe o que eu fiz? Eu lutei com o leão. Eu peguei o leão pela barba. E eu lutei com ele. E eu matei o leão. E eu salvei a ovelha. Olha aqui para mim, queridos. Treinamento duro, não foi moleza não. Aí ele olha para o rei, e ele fala assim: o Deus que me deu o leão, o Deus que me deu o urso, é o que vai entregar esse filisteu nas minhas mãos. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Olha para mim agora, preste atenção, ó. O Deus que me deu o leão, o Deus que me deu o urso, é o mesmo que vai entregar esse filisteu nas minhas mãos. E você conhece a história, ele foi e lutou. Ele enfrentou o Golias. E ele disse: tu vens contra mim com as tuas armas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, olha que lindo. Davi, sabe por que Deus fez dele um vitorioso? Porque as suas vitórias não traziam glória para ele. Olha o que diz o texto lá em 1 Samuel 17:46. Ele diz assim: toda a terra, ele olha para o gigante, para o Golias, para o filisteu, para o incircunciso, diz assim: toda a terra vai saber que existe Deus em Israel. Ele não disse assim, ó, vão saber quem sou eu sou o cara. Não, ele disse assim, ó, vão saber quem é Deus. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Independente da circunstância, queridos. Talvez você esteja vivendo um momento até de humilhação. Talvez você se sinta o menor de todos, pequeno. Ouça com atenção o Espírito Santo falando com você. Talvez você se sinta um anônimo. E pastor, ninguém nem sabe quem sou eu. Quem sou eu? No contexto da história. Ninguém nem olha para mim. Talvez você se sinta um anônimo. Talvez uma pessoa desprezada, preterida, ignorado. Talvez você se sinta até invisível. Tem gente que fala assim, parece que eu sou invisível, ninguém me nota. Às vezes até zombado.
Eu disse de manhã, irmãos, que quando a gente ia jogar bola, eu era menino, tinha que escolher, né? Então pegava 2 pessoas para escolher os jogadores. Aí um dizia assim, um apontava para esse, o outro apontava para aquele. E eu ficava lá, irmãos. Geralmente eu era o último. Eu só não era o último quando eu levava a minha bola. Que aí eu era o dono da bola, né? Se eu não fosse escolhido, eu pegava a minha bola e ia embora, não tinha jogo, né? Então, irmãos, quantas vezes a gente se sente preterido, rejeitado, ignorado, zombado? Eu quero dizer para você, se você se sente assim, como Davi lá no pasto, fazendo papel, trabalho de escravo, pode ter certeza, se você se mantiver íntegro como Davi, Deus está te treinando para você ser o maior empresário da cidade, para você ser o melhor doutor da cidade, para você ser o melhor profissional liberal da cidade, para você ser o melhor professor, para você ser a melhor manicure, pedicure, cabeleireiro, para você ser a melhor pessoa, a pessoa mais bem sucedida dessa cidade, o melhor advogado, o melhor mecânico, o melhor construtor, o melhor encanador. Você vai ser o melhor. Deus está te treinando. Apenas se mantenha fiel.